E se eu te dissesse que aquela coceira que você vem ignorando há semanas em uma área específica do seu corpo pode ser a forma silenciosa como o câncer está tentando te alertar? Aquela sensação incômoda que você atribui ao ar seco, à roupa ou simplesmente à idade pode, na verdade, ser o seu corpo gritando que algo sério está acontecendo sob a sua pele, algo que precisa de atenção médica imediata antes que seja tarde demais. Olá, sou a doutora Sandra Pereira, e em meus mais de 25 anos exercendo a medicina oncológica, aprendi que o câncer raramente chega se anunciando com dor intensa ou sintomas dramáticos. Não, o câncer é muito mais sutil, muito mais traiçoeiro. Começa sussurrando, por meio de sinais aparentemente inocentes que a maioria das pessoas ignora completamente, até que um dia esse sussurro se transforma em um rugido que já não pode ser silenciado. Segundo os últimos estudos publicados pelo Instituto Nacional do Câncer, mais de 40% dos pacientes diagnosticados com câncer em estágios avançados experimentaram coceira persistente em áreas específicas do corpo entre 6 meses e 2 anos antes de receberem o diagnóstico. O problema é que ninguém lhes disse para prestar atenção a esses sinais silenciosos. Ninguém explicou que o corpo já estava pedindo ajuda. Mas antes de continuar com esta informação que pode salvar a sua vida, eu adoraria saber de onde você está me assistindo. Deixe seu país e cidade nos comentários, porque me emociona saber que esta missão de cuidar da sua saúde chega a tantos lugares do mundo. E se é a primeira vez que você chega ao meu canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana eu compartilho segredos médicos que os doutores nem sempre têm tempo de explicar em uma consulta de 15 minutos. Hoje vou revelar exatamente quais são aquelas 5 áreas do corpo onde a coceira pode indicar que células cancerosas estão começando a se multiplicar silenciosamente. Vou contar casos reais de pacientes meus que detectaram o câncer a tempo, precisamente porque prestaram atenção a esses sintomas que outros médicos haviam descartado como normais para a idade. Primeira sinalização: coceira persistente nas panturrilhas. O aviso silencioso do linfoma. Permita-me contar sobre Camila, uma adorável avó de 72 anos que chegou ao meu consultório após ter visitado 3 dermatologistas diferentes. Doubt, Sandra Pereira disse-me com lágrimas nos olhos. Há 8 meses minhas panturrilhas coçam de um jeito desesperador. É pior à noite, não consigo dormir. Me coço até sangrar e nenhum creme me alivia. Os médicos diziam que era pele seca de idade, mas eu sabia que algo mais estava acontecendo. Camila tinha razão. O instinto dela estava dizendo algo que os exames superficiais não haviam detectado. Quando examinei suas panturrilhas, a pele parecia completamente normal por fora, sem erupções, sem ressecamento visível, sem nenhum sinal dermatológico aparente. Mas aquela coceira profunda, ardente e implacável que ela descrevia, me fez suspeitar imediatamente. Expliquei algo que mudaria a vida dela para sempre. Camila, quando o linfoma, um câncer que afeta nosso sistema linfático, começa a se desenvolver, as células cancerosas liberam substâncias químicas inflamatórias, chamadas citocinas. Essas citocinas viajam por toda a corrente sanguínea, mas tendem a se acumular nos membros inferiores devido à gravidade e à circulação mais lenta. Quando chegam aos nervos das suas panturrilhas, causam essa coceira profunda que parece vir de dentro dos ossos. Os exames de sangue de Camila revelaram níveis anormalmente altos de glóbulos brancos e uma biópsia de linfonodos confirmou o linfoma de Hodgkin em estágio inicial. Doutora, disse ela 6 meses depois, completamente recuperada após o tratamento. Se eu não tivesse insistido que essa coceira não era normal, hoje estaríamos contando uma história muito diferente. O que eu quero que você entenda é isto. A coceira relacionada ao linfoma tem características muito específicas. Não vai e volta com a coceira comum. Persiste por semanas ou meses, piora à noite, concentra-se especificamente nas panturrilhas e canelas e não responde a cremes, hidratantes ou tratamentos tópicos. Se você tem experimentado esse tipo de coceira, não ignore. Deixe o número 1 nos comentários se alguma vez você sentiu coceira persistente nas panturrilhas, que não melhora com nada. Sua experiência pode ajudar outros a identificar esse sinal precoce. Segunda sinalização: coceira entre as escápulas. O alerta precoce do câncer de pâncreas. A história de Sebastião me perseguiu por meses. Esse contador de 65 anos chegou à emergência com AISE severa e dor abdominal insuportável. O câncer de
pâncreas dele já estava em estágio avançado. Mas quando revisamos seu histórico, descobrimos algo que partiu meu coração. Por quase um ano, ele vinha visitando quiropráticos, massagistas e fisioterapeutas, por uma coceira fantasma entre as escápulas que descrevia como um fogo interno que não conseguia apagar. Doutora Sandra Pereira, confessou sua esposa entre soluços. O Sebastião me dizia todas as noites que sentia como se algo o estivesse queimando por dentro, bem entre as escápulas. Ele se coçava, até se machucar. Usou todo tipo de creme. Chegou a trocar o colchão achando que era alergia. Ninguém nos disse que podia ser câncer. Essa conexão não é casual. O pâncreas, embora localizado no abdômen, está intimamente conectado ao fígado por meio dos ductos biliares. Quando um tumor pancreático começa a crescer, pode obstruir esses ductos, fazendo com que os sais biliares se acumulem na corrente sanguínea. Esses sais irritam as terminações nervosas e, devido à forma como nosso sistema nervoso é mapeado, essa irritação manifesta-se frequentemente como coceira intensa entre as escápulas. É como se o pâncreas estivesse enviando sinais de socorro pelos nervos, mas a mensagem chegasse codificada como coceira nas costas. A maioria das pessoas, incluindo muitos médicos, não conhece essa conexão neurológica tão específica. Fernanda, outra paciente de 68 anos, teve mais sorte quando chegou ao meu consultório, descrevendo exatamente a mesma coceira persistente entre as escápulas. Imediatamente solicitei exames de enzimas hepáticas e pancreáticas. Detectamos o tumor pancreático quando ainda era operável, salvando sua vida. Doutora, disse-me após a cirurgia bem-sucedida, você foi a primeira pessoa que levou minha coceira a sério. Os outros médicos me mandaram comprar cremes mais caros. Mas você entendeu que meu corpo estava me avisando de algo sério. Se você tem coceira persistente, profunda e ardente entre as escápulas que não melhora com tratamentos tópicos, especialmente se também notar fadiga inexplicável, perda de peso ou mudanças na digestão, não espere. Isso pode ser a diferença entre detectar câncer de pâncreas em estágio inicial versus avançado. E se você tem dúvidas sobre qualquer sintoma que vem experimentando, deixe nos comentários. Eu leio todos. Embora eu não possa dar diagnósticos pela internet, posso orientar quando é hora de buscar avaliação médica urgente. Terceira sinalização, coceira no couro cabeludo sem caspa. O grito silencioso da leucemia. A história de Alexandre me ensinou uma lição que nunca esquecerei. Sobre a importância de ouvir até os sintomas aparentemente insignificantes. Esse professor de história de 71 anos chegou ao meu consultório quase por acaso, acompanhando a esposa numa consulta de rotina. Doutora Sandra Pereira, disse quase envergonhado enquanto esperávamos. Não quero soar dramático, mas há 6 meses minha cabeça coça de um jeito muito estranho. É como se pequenas formigas estivessem caminhando pelo meu couro cabeludo, mas não tenho caspa nem nada visível. O que Alexandre descrevia chamou minha atenção imediatamente. Não era coceira superficial, não era ressecamento, não era dermatite, era aquela sensação profunda, quase neurológica, que aprendi a reconhecer como um possível sinal de alerta. Alexandre, eu disse, essa sensação que você descreve de formigas caminhando se chama parestesia e pode ocorrer quando células sanguíneas anormais começam a afetar a microcirculação no seu couro cabeludo. Vamos fazer alguns exames para garantir que está tudo bem. Os resultados foram exatamente o que eu temia. Leucemia, linfocítica crônica em estágio muito inicial. A contagem de glóbulos brancos estava elevada, mas ele ainda não tinha desenvolvido nenhum outro sintoma. Aquela coceira estranha no couro cabeludo foi o primeiro e único sinal de que células leucêmicas estavam começando a circular no sangue. Doutora, disse ele-se meses depois, enquanto monitorávamos sua condição, graças a você ter dado atenção a algo que eu achava insignificante. Detectamos isso quando meu corpo ainda pode lidar sem tratamento agressivo. Meu Zero Now at 35 oncologista diz que estou em fase de vigilância ativa e que meu prognóstico é excelente. A leucemia é especialmente traiçoeira porque pode se desenvolver durante anos sem sintomas óbvios, mas o couro cabeludo, com sua rica na vascularização e densa rede nervosa, frequentemente detecta as mudanças composição sanguínea antes de qualquer exame de rotina. Beatriz, uma professora aposentada de 64 anos, teve experiência semelhante. Descreveu que seu couro cabeludo começava a se sentir elétrico à tarde, com uma sensação de formigamento,
que não conseguia aliviar coçando. Quando encontramos seus níveis anormais de glóbulos brancos, ela disse: Doutora Sandra Pereira, meu corpo estava me avisando, não é? Eu sabia que algo não estava bem. O que eu quero que você entenda é que a coceira relacionada à leucemia no couro cabeludo tem características específicas. Parece mais formigamento ou sensação elétrica do que coceira comum. Não há caspa nem descamação visível. Pode-se deslocar de uma área a outra do couro cabeludo. Piora com o estresse ou no fim do dia e não responde a shampoos anti-caspa ou tratamentos para dermatite. Se você vem experimentando esse tipo de sensação estranha no couro cabeludo por semanas, não ignore. Pode ser o primeiro sinal de que seu corpo precisa de atenção médica imediata. Deixe o número 2 nos comentários. Se você já sentiu essa sensação estranha de formigas caminhando no couro cabeludo que não consegue explicar. Mas agora eu gostaria de fazer uma pausa para te perguntar algo importante. De que país ou cidade você está me assistindo hoje? Adoro saber que esta informação chega a tantos lugares do mundo. Então deixe sua localização nos comentários. É incrível como a tecnologia nos permite cuidar da nossa saúde sem fronteiras. Quarta sinalização: coceira persistente na região da mama. O aviso silencioso do câncer de mama inflamatório. A história de Valentina me marcou profundamente e mudou para sempre a forma como avalio as queixas, aparentemente menores, dos meus pacientes. Essa vibrante comerciante de 58 anos chegou ao meu consultório após ter visitado 2 ginecologistas e um dermatologista. Todos disseram que o problema era dermatite por sutiã ou sudorese excessiva. Doutora Sandra Pereira, disse ela com uma mistura de frustração e preocupação. Há 4 meses meu seio direito coça de maneira constante, especialmente ao redor do mamilo. A pele parece normal, não há caroços que eu consiga sentir, mas é uma coceira profunda que me acorda à noite. Troquei de sutiã, de sabonete, de detergente, mas nada me alivia. Quando examinei Valentina, de fato, a pele parecia normal a olho nu. Não havia erupções, nem mudanças de cor evidentes, nem nódulos palpáveis, mas havia algo sutil que me fez parar. A pele ao redor do mamilo estava levemente mais espessa e morna ao toque. Valentina, expliquei. O que você descreve pode ser câncer de mama inflamatório, um tipo muito agressivo, porém pouco conhecido, de câncer de mama. Ao contrário do câncer de mama tradicional que forma caroços, esse tipo bloqueia os vasos linfáticos da pele, causando inflamação e aquela coceira profunda que você sente. Os exames confirmaram minhas suspeitas. Câncer de mama inflamatório, em estágio inicial. Doutora, disse Valentina após concluir o tratamento com sucesso. Você salvou minha vida ao levar a sério uma coceira que outros doutores descartaram como algo menor. Agora entendo que meu corpo estava gritando que algo estava errado. O câncer de mama inflamatório é particularmente perigoso porque não segue as regras do câncer de mama tradicional, não forma nódulos detectáveis, pode se espalhar rapidamente e seus sintomas iniciais, coceira, calor, leve vermelhidão, são facilmente confundidos com problemas dermatológicos menores. Gabriela, outra paciente de 52 anos, teve experiência semelhante, mas com desfecho igualmente positivo. Escreveu uma coceira ardente que começou no seio esquerdo e gradualmente se estendeu para a axila. Sinto como se tivesse fogo sob a pele, disse. Quando detectamos o câncer inflamatório cedo, conseguimos tratá-lo antes de se espalhar. É crucial entender as características específicas dessa coceira. Ela é persistente, não intermitente, concentra-se ao redor do mamilo, mas pode se espalhar. Vem acompanhada de sensação de calor ou ardor. A pele pode parecer levemente mais espessa. Pode haver uma mudança sutil na textura, mesmo quando a pele parece normal e não responde a cremes, trocas de roupa íntima ou tratamentos tópicos. Para os homens que estão me assistindo, embora o câncer de mama masculino seja menos comum, também pode se manifestar com esses sintomas. Jamais ignorem coceira persistente na região do tórax. Se você tem sentido coceira constante na área da mama por mais de 12 semanas, especialmente se acompanhada de sensação de calor, não espere. Este é um daqueles casos em que a detecção precoce pode literalmente significar a diferença entre a vida e a morte. Deixe o número 3 nos comentários. Se você tem experimentado coceira persistente na região da mama que não se explica por causas óbvias. Quinta sinalização: coceira na região anogenital. O tabu que pode salvar sua vida. Esta é provavelmente a sinalização mais ignorada e mais perigosa de todas.
Não porque seja mais mortal do ponto de vista médico, mas porque o tabu social que a cerca impede as pessoas de buscar ajuda a tempo. A história de Edmundo me ensinou uma lição dolorosa sobre como o pudor pode custar vidas. Edmundo, um respeitado arquiteto de 69 anos, finalmente chegou ao meu consultório após sofrer em silêncio por mais de um ano. Sua esposa praticamente teve que arrastá-lo. Douti, a Sandra Pereira, confessou com evidente vergonha. Há mais de um ano tenho uma coceira terrível na região anal. Achei que fossem hemorroidas. Testei todos os cremes da farmácia. Mudei minha dieta. Até pesquisei na internet, mas nada me alivia. É uma coceira que me acorda à noite e me deixa desesperado. Quando examinei Edmundo, encontrei algo que me gelou o sangue. Uma pequena lesão irregular, no canal anal que vinha, crescendo silenciosamente enquanto ele sofria, achando que era um problema menor. Era câncer anal, estágio em que ainda podíamos tratar de forma eficaz. Edmundo, expliquei com delicadeza. Essa coceira constante que você sentia era seu corpo tentando te alertar sobre células cancerosas que estavam crescendo. O câncer manifesta exatamente assim, com coceira crônica que as pessoas atribuem a hemorroidas ou irritação. É mais comum do que se pensa, especialmente após os 60 anos, e uma de suas primeiras manifestações é justamente essa coceira implacável que não responde aos tratamentos convencionais. Após o tratamento bem-sucedido, Edmundo me disse: doutora, quase perdi minha vida por vergonha. Se eu tivesse vindo um ano antes, quando a coceira começou, o tratamento teria sido muito mais simples. Agora digo a todos os meus amigos, nada do que acontece no seu corpo deve te envergonhar diante de um médico. Catarina, uma paciente de 65 anos, teve experiência semelhante, porém na área vulvar. Por 8 meses experimentou coceira intensa nos grandes lábios, que atribuiu às mudanças da menopausa e ao ressecamento da idade. Quando finalmente decidiu me consultar, detectamos câncer de vulva em estágio muito inicial. Doutora Sandra Pereira disse após o tratamento. Pensei que era normal para minha idade sentir aquela coceira constante. Nunca imaginei que pudesse ser câncer. Obrigada por me explicar que nossas partes íntimas também podem desenvolver câncer e que a coceira pode ser um sinal de alerta. É fundamental entender as características dessa coceira perigosa. É constante, não intermitente, não melhora com medidas do higiene. Não responde a cremes para hemorroidas, pode se concentrar em um lado específico. Às vezes vem acompanhada de ardor ou sensação de carne viva, piora gradualmente, em vez de melhorar, e pode haver mudanças sutis na textura ou na cor da pele. O mais importante que quero que você entenda é que não há absolutamente nada do que se envergonhar. Nós médicos já vimos de tudo e nossa única preocupação é a sua saúde e bem-estar. Aquela coceira que você tem, ignorado por pudor, pode estar tentando salvar sua vida. Se você vem experimentando coceira crônica na região anogenital por mais de 3 semanas, não permita que a vergonha te impeça de buscar ajuda médica. Sua vida vale mais do que qualquer incômodo momentâneo. E aqui quero fazer uma pausa para te lembrar algo importante. Se após ver este vídeo você tiver dúvidas específicas sobre sintomas que vem experimentando, não hesite em escrever nos comentários. Embora eu não possa dar diagnósticos pela internet, posso orientar sobre quando é crucial buscar avaliação médica presencial. Deixe o número 4 nos comentários. Se esta informação fez você refletir sobre sintomas que talvez esteja ignorando. Reflexões finais. Seu corpo está sempre tentando se comunicar com você. Depois de mais de 25 anos na medicina oncológica, cheguei a uma conclusão que quero compartilhar. Seu corpo é o sistema de alarme mais sofisticado que existe. Cada sensação, cada mudança, cada incômodo aparentemente menor pode ser um sinal importante que merece atenção. As 5 sinalizações, hoje, coceira persistente nas panturrilhas entre as escápulas, no couro cabeludo, na região da mama e na região anogenital. Não são coincidências. São manifestações específicas de como diferentes tipos de câncer começam a enviar sinais de alerta muito antes de surgirem sintomas mais óbvios.